Olá, boa noite a todos. Estamos mais uma vez, já a primeira semana, né, do mês de abril, já na meia estação. Hoje o clima bem mais ameno, né, temperatura agradável. Mas que sejamos nós, então, aqueles mensageiros das boas notícias e também das boas do bom favorecimento climático. Eu queria, antes de começarmos a nossa live, recordar que o ilustre codificador Allan Kardec, né, um missionário, um discípulo mesmo do Cristo, ele anteontem, dia 31 de março, rememoramos o desencarne dele no ano de 1869. Então, foi no ano de 1869, dia 31 de março, que o nosso mestre Allan Kardec nos deixou. Deixou a pátria física e a pátria espiritual, que certamente o há de ter acolhido em festas. Então, dito isso, nós vamos nos apresentando. Meu nome é Roberto Antônio de Oliveira e eu sou do Centro de Estudo Espírita Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra. E, como é hábito, nós temos este encontro aos domingos, lembrando que todas as atividades nossas, elas são no mesmo horário, domingo, segunda e terça, sempre às 20 horas. Domingo, que é este momento, o Evangelho no Lar. Segunda-feira, uma preleção, uma temática evangélica. E na terça-feira, temos aí a nosso estudos do Evangelho, né? É um grupo, digamos, motivado, né, que nos reunimos para nos apropriarmos, ou nos inteirarmos das práticas espíritas sob a égide do Cristo, ou seja, praticando realmente o cristianismo, com a segurança que a doutrina espírita nos traz. Dito isso, já vamos cumprimentando os nossos amigos. Pedro Balalai, boa noite, querido amigo. Então, desculpe, era meu aparelho. Tá tudo bem. O Pedro dando notícia que no Instagram tá tudo bem. E aqui no Facebook, já vamos cumprimentando também os nossos não menos queridos amigos, começando pela Anne Eliane, o Arnaldo, querido Arnaldo, Sueli Aparecida Reis, Rita de Cássia, olha que maravilha. E o Arnaldo Reis, como sempre, né? Dando demonstração dessa exuberância, né? Cumprimenta a todos com os votos, então a gente já retribui de maneira muito agradável, afetuosa também, a você, querido amigo. É só para lembrar que isso é uma prática, porque nem todos estão vindo por vezes, né? Às vezes, acessam-nos neste horário de maneira eventual, ou aqueles que vão assisti-los através do nosso canal, disponibilizado no YouTube, como ocorre fazer sempre. Então, nós costumamos repetir que as nossas lives, todas, elas são transmitidas pelos dois canais, o Facebook e o Instagram. E depois disponibilizados mediante um link nos grupos do WhatsApp e no Telegram, que é o grupo do SEAC Olambra. E o nosso canal, como eu disse, no YouTube, tem todas as nossas lives em forma de playlist organizada por mês, por ano e por título. E, por fim, e já faltando alguns segundos para as 20 horas, nós vamos pedindo permissão aos benfeitores que nos assistem e a cada um daqueles que ainda virão e que sintam-se à vontade e que seja um banquete de luz realmente para todos nós. E vamos dar início com uma página do livro Vinha de Luz, do benfeitor Emmanuel, pela psicografia abençoada do querido Chico Xavier.
E a mensagem é de número... Desculpe que eu adredemente separei hoje, tá? Ao invés de ser aleatório. E achei interessante comentar. Ou melhor, quem comenta é Emmanuel, né? Para nós nos inteirarmos da mensagem sempre eloquente do apóstolo da gentilidade, Paulo, né? Paulo, que ele diz assim na Epístola aos Gálatas, capítulo 6, versículo 17. O título da mensagem é Marcas. Desde agora ninguém me moleste, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Então, repetindo, desde agora ninguém me moleste, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. É assim, de maneira imperativa, que ele passava mesmo as suas mensagens e todas as epístolas correspondentes que ele próprio redigia ou que alguém o fazia a seu rogo. E eu, de maneira pedagógica, né, sempre muito elucidativa, Emmanuel diz assim: todas as realizações humanas possuem marcas próprias. Todas as realizações humanas possuem marcas próprias. As casas, livros, artigos, medicamentos, tudo exibe um sinal de identificação aos olhos atentos. Se medida semelhante é aproveitada na lei de uso dos objetos transitórios, não se poderia subtrair o mesmo princípio na catalogação de tudo o que se refira à vida eterna. Jesus possui igualmente os sinais dele. A imagem utilizada por Paulo de Tarso em suas exortações aos Gálatas pode ser mais extensa. As marcas do Cristo não são apenas as da cruz, mas também as de sua atividade na experiência comum. Em cada situação, o homem pode revelar uma demonstração do Divino Mestre. Jesus forneceu padrões educativos em todas as particularidades de sua passagem pelo mundo. O Evangelho nulo apresenta, nos mais diversos quadros, junto ao trabalho, à simplicidade, ao pecado, à pobreza, à alegria, à dor, à glorificação e ao martírio. Suas atitudes, em cada posição da vida, assinalou um traço novo de conduta para os aprendizes. Todos os dias, portanto, o discípulo pode encontrar recursos de salientar suas ações mais comuns com os registros de Jesus. Quando termine cada dia, passa em revista as pequeninas experiências que partilhaste na estrada vulgar. Observa os sinais com que assinalastes os teus atos, recordando que a marca do Cristo é, fundamentalmente, aquela do sacrifício de si mesmo para o bem de todos. Desta forma, já nos sentindo mobilizados nas nossas forças psíquicas, tendo por sintonia a mensagem da abertura, que todos nós, discípulos do Cristo, nos empenhemos a cada dia, a cada hora, a cada minuto de nossa preciosa existência, investindo na aquisição dos nossos tesouros espirituais. E que a semelhança do apóstolo da gentilidade, Paulo de Tarso, tenhamos nós também as marcas, mas as marcas que não são das macerações do corpo físico, e sim das nossas ações junto àqueles que nos rodeiam, apresentando os nossos valores, consoante, inclusive, o sacrifício da própria personalidade, mas já absortas nos conhecimentos em que o Mestre Jesus
na sua trajetória magnífica entre nós, deixou registrados em diferentes situações e quadros das vidas daqueles que o cercavam. Que assim possamos ser também, e que essa noite seja para nós um caudal de luz, fazendo lume na nossa própria alma e dilatando as nossas percepções e os nossos conhecimentos. Que assim seja. Agradecendo também, cumprimentando, aliás, a Sandra Valdir, seja bem-vinda. A Gleice, mãe do Miguel, muito bem, seja bem-vinda. A Suzy Giovana. Então, nós estamos hoje com 3 internautas, com 3 amigos, amigas, no Instagram. E aqui no Facebook, já nos cumprimentamos, né? Tem a Regina Carose Araújo, boa noite, querida irmã. Ao Henrique Relives, né? E aos demais, que já os saudamos. Então, desta forma, vamos dar início ou melhor, continuação, né? Às reflexões à luz do Evangelho. Estamos no capítulo número 1, cujo título é Não Vim Destruir a Lei. Então, a semana passada, nós fechamos com o item 7 deste mesmo capítulo. E hoje vamos para um novo item, que é a aliança da ciência e da religião. Normalmente, são 2 vertentes da cultura humana que se colidem, mas como é que Kardec propõe que seja feita essa aliança? Vamos entender. E ele nos esclarece dizendo que a ciência e a religião são as 2 alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as do mundo moral. Tendo, no entanto, essas leis o mesmo princípio, que é Deus, não podem contradizer-se. Para ajudar-nos a entender essa dualidade, ou seja, o mundo material e o mundo moral, e, sobretudo, que essas leis têm o mesmo princípio que é Deus, ou seja, o princípio, a mesma origem, então elas não podem estar em contradição uma com a outra. E lá na questão número 614 de O Livro dos Espíritos, Kardec, muito inspirado, ele fez a seguinte pergunta: que se deve entender por lei natural? E a resposta foi: a lei natural é a lei de Deus. Portanto, em algumas produções literárias espíritas, eles fazem um paralelismo entre a lei divina e a lei natural, que, a rigor, são uma única lei. E ele ainda acrescenta na resposta ao codificador, diz assim: é a única verdadeira para a felicidade do homem. Que é interessante. Então, quando nós nos distanciamos da lei, nós nos complicamos. Portanto, eles já concluem dizendo essa resposta: o homem só é infeliz quando dela se afasta. Então, a felicidade está ao nosso alcance. O norte são as leis divinas, porque as leis divinas abrangem o mundo material, mas e principalmente as do mundo moral. E ainda Kardec continua dizendo: se fossem a negação uma da outra, e Kardec está sempre nos provocando a raciocinar. Se fossem a negação uma da outra, uma necessariamente estaria em erro e a outra com a verdade, porquanto Deus não pode pretender a destruição de sua própria obra. Olha que resposta magistral. Nós ficamos cada vez mais embevecidos, e por que não dizer frequentemente surpresos, com as revelações que Kardec coloca nas obras da codificação. E nesse capítulo 1, que é o primeiro do Evangelho segundo o Espiritismo, não vim destruir a lei, eis aqui, mais uma vez, fazendo uma referência à lei,
que são as leis divinas, ou lei natural, ou ainda lei divina. E ele diz que essas duas não podem se contradizer, a lei natural ou a lei do mundo moral, ou do mundo material, do mundo físico, ou do mundo espiritual. E aí a confusão, então, a gente pergunta quem é que, em determinado momento, fez a separação ou pretendeu, vamos assim dizer, ficar polarizados num polo só da questão, ao invés de tentar juntá-la. Por isso que o título sugestivo desse item 8 é a aliança da ciência e da religião, porque esses princípios deveriam ser revelados. Mas vamos avançando. E ele ainda esclarece, ainda Kardec falando, a incompatibilidade que se julgou existir entre essas duas ordens de ideias provém apenas de uma observação defeituosa e de excesso de exclusivismo de um lado e de outro. Então, do lado das leis, ou leis morais, ou do mundo espiritual, estavam os teólogos. E muitos desses teólogos, que é interessante observar, eles tinham incursões também no campo do conhecimento científico. Nós temos inúmeros prelados, né, para não falar de outras agremiações religiosas, que deram um precioso contributo para o desenvolvimento científico. Por outro lado, entretanto, teve muitos que ficaram no extremo, são os chamados fundamentalistas, e aí eles atrapalham o processo. Por isso que diz que é a incompatibilidade que se julgou existir, porque realmente houve uma incompatibilidade aparente, mas não na essência. Enquanto outros, muitas vezes, são os hermetas, né? São os cientistas, que se fecharam unicamente no materialismo para negar o espiritualismo ou as leis morais. No fundo, no final da estrada, as duas convergiriam para um melhor, um único destino, um único entendimento, que é a lei natural. E continua ainda dizendo, daí um conflito que deu origem à incredulidade e à intolerância. Quando fala em incredulidade, faz referências às leis divinas, ao cristianismo, por essência, ou na essência. E, por outro lado, a intolerância. Então, como diz, os dois grupos, eles não se entendiam. E ainda acrescenta Kardec, são chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo têm de ser completados. Por isso que nós temos, e realmente o é de fato, e não somos nós que dizemos, são os espíritos superiores que colaboraram arduamente na obra da codificação. Eles dizem que por isso são chegados os tempos, daí Allan Kardec ter, com todas as justiças que devemos a este eminente cristão, discípulo leal do Cristo mesmo, ter trazido essa contribuição que é a chamada terceira revelação. Então, são chegados os tempos que os ensinamentos do Cristo têm de ser completados. Aí a gente pergunta, mas então o cristianismo estava incompleto? Não, estava pleno. O que faltava ser completados ou complementados são os ensinamentos, que sabemos que ele, Mestre Jesus, deixou muitas mensagens, muitos registros, muitas revelações sob o manto do véu, porque falava ele muitas vezes por alegorias, por imagens, através de parábolas, e essas parábolas se interpretavam ao pé da letra muitas vezes, e assim ocorreu pelos chamados praticantes do cristianismo primitivo, apoiados unicamente nos relatos evangélicos, né? E eles chegavam a fazer uma interpretação literal, e daí a razão de serem, com justeza, ridicularizados. Porquanto faltava tirar da essência das mensagens
ou dos ensinamentos do Cristo, faltava ainda fazer não um resgate, não vou dizer purificação, mas um resgate das verdades maiores ali inseridas. E também são chegados os tempos em que o véu intencionalmente lançado sobre algumas partes desse ensino tem de ser levantado. Veja bem, então, esse véu, aqui ele coloca que foi intencionalmente lançado pelo Mestre Jesus. É interessante nós fazermos essa abordagem, porque nós ficamos assim, olha, mas durante cerca de 1.900 anos, 1.800, mais precisamente, os ensinamentos permaneceram intencionalmente acobertados. Mas porque nem tudo aquele povo, aquela época, poderia entender. Por isso que ele diz, são chegados os tempos em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, tem de levar em conta o elemento espiritual, e em que a religião, deixando de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, como duas forças que são, apoiando-se uma na outra e marchando combinadas, se prestarão mútuo concurso. Então, aqui a gente pode ver que há uma conjunção entre a lei natural e a lei divina. Porque hoje a própria ciência, e a partir de 1923, sobretudo, quando nasce oficialmente a chamada física quântica, perceberemos no correr do tempo preciosos ou missionários das ciências, quiçá vindo de outros sistemas solares, trouxeram preciosíssimas contribuições, ao ponto de que hoje a ciência marcha lado a lado, combinadas, prestando precioso concurso ao entendimento da ciência espiritual também. E ocorre que a esses missionários das ciências caberia a tarefa de desmaterializar a matéria, com um axioma que é forte, e que é a essência da realidade, que até então ignorávamos, qual seja, de que a matéria nada mais é, nada menos do que a luz coagulada. Mas a gente pode abrir um outro momento para fazer isso tudo maior. Por hora, só recordando. Então, ele ainda adianta. Não mais desmentida pela ciência, a religião adquirirá inabalável poder, porque estará de acordo com a razão, já se lhe não podendo mais opor a resistência lógica aos fatos. Eu gosto sempre de fazer uma observação, quando nós tangemos essa corda, falando-se de religião, eu gosto mais de empenhar, ou melhor, enfatizar a religiosidade, porque essa é inata. Ao longo dos tempos, na história, nós tivemos registro das mais diferentes formas do homem buscar a sua religação a essa inteligência suprema, que é Deus, como entendemos hoje. E, então, essa religião, de mãos dadas com a ciência, a religião adquirirá um inabalável poder. Por quê? Esse poder, que era um poder temporal, um poder relativo, passa a ser um poder permanente. E para a religião, voltar-se-ão todos os pobres, os desalentados, aqueles que já não veem nas soluções materialistas a equação de suas demandas, de suas crises, de seus dilemas. E ainda diz assim, a ciência e a religião não puderam até hoje entender-se, porque encarando cada uma as coisas do seu ponto de vista exclusivo, e olha aí o perigo da exclusividade.
reciprocamente se repeliam, ou seja, uma negava peremptoriamente e a outra da mesma forma. Mais uma vez vemos que aqui Kardec acrescenta dizendo ainda: faltava com que encher o vazio que as separava, um traço de união que as aproximasse. E esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o universo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo, leis tão imutáveis quanto as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. E uma vez comprovadas pela experiência essas relações, nova luz se fez. A fé dirigiu-se à razão, e esta nada encontrou de ilógico na fé. Vencido o materialismo, mas nisso, como em tudo, há pessoas que ficam atrás, até serem arrastadas pelo movimento geral, que as esmaga se tenta resistir-lhe, em vez de o acompanhar. Esse esmago é de forma, uma fala metafórica, né? Não haverá violência, né? Um esmagando o outro, dentro do entendimento de respeito ao chamado degrau cultural, evolutivo e de entendimento de cada um dos nossos irmãos. Mas Kardec coloca que eles também convergirão para a ciência espiritual. E não se lhe será possível opor uma resistência, quando ele diz, se tentam resistir-lhe em vez de o acompanharem. E ele fecha essas considerações. Aliás, desculpe, ainda tem mais um pouco, a gente vai fechar já o tópico 8, talvez esteja assim um pouquinho acelerado, mas é interessante que nós reflitamos sobre estes ensinamentos. Né? Então, nós vamos, como diz, disponibilizados em vídeo, se quiserem rever, fiquem à vontade, e lá vocês encontrarão essas explicações. Mas ele diz assim ainda, uma vez comprovadas pela experiência essas relações, nova luz se fez. Desculpe, já estou repetindo aqui, né? E é toda uma revolução que neste momento se opera e trabalham os espíritos. Então, os espíritos desencarnados ou encarnados jamais, em benefício próprio, estarão inativos. E após uma elaboração que durou mais de 18 séculos, cogitamos ainda há pouco desse lapso de tempo, né? Chega ela à sua plena realização e vai marcar uma nova era na vida da humanidade. Fáceis são de prever as consequências. Acarretará para as relações sociais inevitáveis modificações, às quais ninguém terá forças para se opor, porque elas estão nos desígnios de Deus e derivam da lei do progresso, que é uma lei divina. Então, aqui nós fechamos nossos comentários, né, nossas apreciações dentro do item 8, que é a aliança entre a religião, aliança da religião e da ciência. Então, convidamos todos os nossos amigos, sob a influência dos benfeitores espirituais, que estão sempre a nos inspirar, nos sustentar, porque as lutas, elas são imanentes, né? Enquanto espíritos encarnados. E que elas têm também as suas lutas desencarnados. Mas, em suma, todos nós, ao final, saímos gratificados, saímos luarizados, mais esclarecidos, porque a luz deverá, doravante, permanecer sobre o velador e não mais debaixo do alqueire. Então, com essas reflexões, vamos caminhando para o nosso segundo momento. E ainda, uma vez mais, cumprimentando os nossos amigos. Aí a nossa querida Eudócia, né? Boa noite, Eudócia.
A Niva de Zeaduc, boa noite, querida irmã. E também a Sandra Sabino Albertini. Isto pelo Facebook. E lá no Instagram temos também a Ketley Joyce. Ketley, Kettly, Ketley Joyce. Seja muito bem-vinda. E também a nossa Leila, né? É a Leila, xará da nossa querida, ainda por hora ausente, mas que em breve vai se juntar. E todos nós torcemos para que isso ocorra rápido. Deus nos abençoe os esforços para nós permanecermos na trilha. E vamos agora fazer a prece, melhor, vamos nos recolher intimamente para as exortações, no primeiro momento, em favor de pessoas de nossa estima, de nossas relações, e também por aqueles que às vezes estão nos complicando a existência. São os nossos irmãos ainda na retaguarda do entendimento das leis divinas. Já que estamos falando hoje sobre as leis divinas. Então, José Roberto, opa, muito boa noite, José Roberto, agora que eu a vejo, seja bem-vindo. Então, nesse espaço que nós vamos, então, olhar para dentro de nós, peçamos por esses amigos, afetos e desafetos, particularmente, ou particularizando, aliás, alguém, e até por algum ente querido que tenha desencarnado recentemente, ou aquele que esteja enfermo, ou hospitalizado no seu próprio domicílio, ainda sob as agruras, as provas das dores materiais e, às vezes, as dores morais também. E esse no primeiro momento. Abrimos espaço, nos silenciamos e rogamos por eles. E depois, um outro segundo momento, é quando nós, de maneira confortável, bem relaxado, nas nossas acomodações rotineiras neste horário, tanto quanto possível em casa, nos recolhemos para pedir a Deus, rogar, e também para agradecer, e principalmente para louvar. Então, queridos irmãos, gratificados, Mestre Jesus, por aqui nos reunirmos sob o palio de sua proteção, de sua inspiração, coadjuvados pelos benfeitores que nos assistem a cada um, nos nossos ambientes domésticos. À luz do Evangelho no lar, que possamos, guardando as devidas proporções, a semelhança do apóstolo dos gentios, registrarmos que nada mais nos moleste, porque cada um de nós temos as suas marcas, ó Cristo. Então, neste momento, vamos vibrar por terceiros, aqueles que nós idealizamos como os necessitados de nossas rogativas, enviando-lhes as nossas vibrações de muito amor e carinho. E aqui, neste outro momento, coloquemo-nos, recomendamos mais uma vez, em posição confortável, relaxante, e, sobretudo, abstraindo-nos, esquecendo-nos, pelo menos por momentos, das nossas preocupações, focando na nossa própria saúde física e mental.
Muito obrigado, Jesus, pelos benefícios recebidos, registrando nossa gratidão aos benfeitores espirituais que se fizeram presentes junto a cada um de nós. E com essa anotação de gratidão em nossos corações, convidamos a todos para que vamos abrindo lentamente os olhos, senhoreando-se do ambiente em que nos encontramos, despertando para a realidade factual, não tanto relevante, entretanto, no que é a realidade espiritual. Então, queridos amigos, queridas amigas, irmãos, irmãs, então chegamos a mais um termo desse momento, né? Como eu lembrei um pouquinho antes, ainda saudosas da nossa querida Leila, minha dileta companheira, que estejamos muito em breve nos reunindo. E por hora, nós dirigimos a ela nossas vibrações de amor, de carinho e, sobretudo, de muita energia, para que ela possa, sobretudo, superar esta quadra, que tem muito a ver com o campo emotivo e, sobretudo, a reenergização de que precisamos. Porquanto aquilo que nós superamos e que nós denominamos frequentemente dificuldade, mas nada mais são do que os desafios. Mas sem os desafios ou sem a luta, não teríamos as glórias da vitória. E a todos nós estamos reservados. A esses, que somos nós, e já temos as marcas do Cristo. Então, Inês Luquezzi, já tínhamos falado, né? Não, Liette Pietrolongo, seja bem-vinda. E já nos despedindo, né? Para que desejando a todos um excelente início de semana. Que seja um momento o início de um outono, né? Onde as temperaturas amenas também possa nos conduzir aos corações àqueles cálidos momentos de refazimento em grupo familiar, que é o Evangelho. E hoje nós enaltecemos, possa também permanecer durante toda essa semana junto a nós, enriquecendo os nossos conhecimentos e aquecendo os nossos corações. Assim sendo, e já agradecido pela preciosa audiência de todos, nós vamos rogando a Deus para os seus lares, para os nossos lares, a sua magistral proteção. Que Ele, magnífico, magnânimo, nos permita nos reencontrarmos na próxima semana, do domingo, neste mesmo horário. E assim seja.